Olá, gente. Bom dia, tudo bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o nosso Brasil, o nosso presidente, os nossos governadores. Deus abençoe a nossa liderança espiritual, nossa liderança política. Deus abençoe a nossa família, os pais de família. Deus abençoe a todos que confiam, que esperam nele, que buscam por ele. Sintam-se hoje abençoados pelo nome poderoso de Jesus. Ele é onipresente, ele é onipotente, ele está aí, ele está aqui, ele habita no meio dos louvores, onde há dois ou mais reunidos em seu nome, ali ele se faz presente. Então creia que se você buscá-lo, ele vai se achegar a você. Amém? Deus abençoe. Hoje nós vamos meditar mesmo, meditar que não é apenas ler, nós vamos nos aprofundar em 3 versículos da Bíblia conhecidos, mas talvez que você não entendeu a profundidade deles até o dia de hoje, porque hoje nós vamos nos aprofundar rapidamente, amém? É o livro de Romanos, capítulo 12, versículo de 1 a 3. Diz assim: no versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse primeiro versículo, vamos entender. Aqui, Paulo diz o quê? Rogo-vos é o quê? Eu imploro, eu te peço, por favor, por compaixão a Deus, que nós possamos apresentar, oferecer, entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque isso é o culto racional. Por que que nós devemos entregar, oferecer o nosso corpo como sacrifício a Deus? Porque dessa maneira Cristo entregou o sacrifício dele, o corpo dele em sacrifício por nós. Tudo que Cristo fez, o que ele passou aqui na terra, foi para deixar como um legado, como uma instrução, como algo a ser repetido, como algo a ser levado como motivação de vida para nós. Tudo o que ele fez, o que ele falou, foi para que seja ensinado, para que fosse ensinado a nós de alguma forma. E se ele entregou a vida dele, se Deus entregou o seu filho, e se Jesus entregou a vida dele em sacrifício, por amor a nós, dessa forma que Paulo nos instrui que nós façamos o mesmo por amor a ele. E entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, não é de qualquer forma. E o que é culto? O que é cultuar? Culto, se você buscar aí no seu dicionário, culto quer dizer adoração, né, homenagem a Deus, a divindade. Culto tem também um significado que eu achei muito legal, que está escrito extremamente apaixonado. Quem cultua é uma pessoa que é extremamente apaixonada por aquilo que está sendo cultuado. Então, cultuar nada mais é do que adorar, do que prestar louvor, do que reconhecer, do que homenagear a Deus, que é a divindade, né, que é o nosso Deus. Isso é um culto. Isso é cultuar a Deus com o nosso corpo. Nós somos tão apaixonados, nós somos tão enlouquecidos por Deus, por Jesus, que nós cultuamos a Ele. Mesmo que nós não o vemos, mas nós temos tanta fé, tanta convicção de que ele existe e de que ele assiste o nosso culto a ele, que nós fazemos com extrema paixão. E da mesma forma que Jesus entregou o seu corpo inteiro
aqui a palavra do Senhor nos ensina a entregar também o nosso corpo todo, vivo, santo e agradável. Aí, como é, Samara, cultuar com o corpo? O que é o corpo? O nosso corpo tem olhos que veem, nosso corpo tem boca, a língua que fala, o ouvido que ouve, as mãos, os pés, isso é o nosso corpo. Com isso nós podemos cultuar o Senhor. Como? Com os olhos. Como você cultua ao Senhor com seus olhos? Vigiando com o que você vê. A palavra do Senhor diz que nossos olhos é a candeia do corpo. O que os nossos olhos veem, se nossos olhos veem luz, todo o nosso corpo é iluminado. Os nossos olhos é o membro que cultua tanto ao Senhor quanto limpa o nosso interior. Por isso que devemos ter muito cuidado com o que a gente vê e com que forma nós estamos enxergando. Se você enxerga esse problema todo que está acontecendo no mundo como um caos, como o fim do mundo, como algo terrível, o seu corpo vai absorver dessa forma. Agora, se você enxerga tudo isso como um agir de Deus, com a certeza que Deus está no controle, com que Ele está criando algo maior para seus filhos, o seu corpo consegue se manter saudável em fé. Consegue entender? Quando a gente cultua o Senhor com a nossa boca, com nossos lábios, é o que? É liberar palavras de bênção, liberar palavras de amor, liberar palavras de fé, não mentir, não fofocar, não maldizer. Lembra que a gente já viu a palavra de Salmos, que é bem dizer ao Senhor, bem dizer aos irmãos. Isso a gente está cultuando ao Senhor com o nosso corpo. Cultuar o Senhor com as nossas mãos, a palavra de Deus diz que tudo aquilo que você tocar, abençoado será. Ter cuidado com o que você toca, em quem você toca, manter as mãos limpas. Agora, né, com o coronavírus, a gente aprendeu a manter as mãos limpas de verdade. E isso é o que o Senhor mais fala na Bíblia, que é necessário a gente manter as nossas mãos puras, lavadas, limpas. E é dessa forma que a gente cultua o Senhor, que as nossas mãos não sejam sujas de sangue do irmão, que as nossas mãos não sejam sujas para contaminar alguém, mas que estejam sempre limpas. E onde a gente tocar, abençoado será. A gente cultua o Senhor também com os nossos pés, que nos leva. Onde a gente pisar, a palavra do Senhor diz que nós possuiremos a terra por herança, onde a planta dos nossos pés tocar. Então tenha cuidado para onde você pisa, onde você anda, para onde você vai, porque os seus pés estão cultuando ao Senhor. E nossos ouvidos, o que você ouve também, os nossos ouvidos faz parte, porque o que você ouve vai administrar seu espírito, a sua alma. Então que você tenha cuidado em cultuar o Senhor com o que você ouve também. Amém? Aí aqui diz o quê? E não vos conformeis, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos analisar aqui quando ele diz que não vos conformeis. O que é conformar? Conformar é acomodar. Conformar é eu me encaixar a este mundo. Sendo que o Senhor diz, não vos amolde, que você não crie a forma do mundo. Não se acomode com o mundo. Não se adapte com o mundo. Sabe aquela questão do camaleão? Que o camaleão, onde ele está, ele vai mudando de cor conforme o ambiente que ele entra? Não, porque o mundo muda. O mundo, o que antes era errado, hoje já é certo. O que antes era certo, hoje já era errado. O mundo é vulnerável, o mundo muda a todo instante o mundo é mudado. E aqui a palavra do Senhor diz que nós não devemos nos acomodar, nos criar forma neste mundo, e sim transformar nossa mente na renovação de Deus. Porque transformar
a nossa mente e não conformar, porque a palavra conformar é se amoldar a este mundo. E a palavra transformar é se converter, é transformação. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos converter a Ele todos os dias, nos transformar de glória em glória, porque nós temos um padrão perfeito, que é Cristo. Então nós devemos o quê? Nos converter a Ele todos os dias. Todos os dias nós não devemos só se amoldar a Cristo, não, porque Cristo não muda. Deus não muda, Deus é imutável, não tem vulnerabilidade em Deus. Nós devemos manter o padrão de Deus, não é se encaixar de qualquer forma, nós devemos nos converter. Da mesma forma que Jesus converteu água em vinho, sim, é necessário a transformação de glória em glória, que nós venhamos nos transformar em Cristo todos os dias, nos converter. Amém? Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem não quer experimentar a vontade de Deus? Você já parou para perguntar: Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? Mas só que para que a gente consiga experimentar, como está escrito aqui, experimentar a vontade de Deus é uma consequência do culto racional, do nosso sacrifício, do nosso corpo entregue a Ele, é consequência de não nos conformar com este mundo e é consequência de nos transformar com o nosso entendimento a Deus. Consegue entender? Para que a gente encontre, para que a gente experimente aqui a boa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é uma consequência do versículo 1 e 2. É uma consequência de cultuar a Deus com o nosso corpo. Aí a gente experimenta a vontade de Deus. É a consequência de não nos conformar com este mundo. Aí a gente experimenta a agradável vontade de Deus. E é a consequência de nós nos convertermos, de nós nos transformarmos nele, que aí a gente consegue experimentar a agradável vontade de Deus. A vontade de Deus, experimentar, tocar, viver a vontade de Deus não é um passe de mágica, é uma consequência. Porque se nós estamos entronizados nele, a gente experimenta ele. Amém? Consegue entender isso? E o versículo 3 diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Que é exatamente isso, que nós devemos nos transformar em Deus, é de glória em glória, é de tempo em tempo, é cada dia querer mais, cada dia buscar mais, que a nossa fé seja aumentada conforme Deus vai depositando em nós o conhecimento dele. Amém? Deus abençoe a sua vida, que essa palavra possa servir de alimento sólido na sua vida, na sua fé, que você queira experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque talvez você não conseguiu experimentar ainda, porque você não pegou esses primeiros versículos, esse primeiro entendimento. Amém? Que Deus te leve a experimentar dele. Experimente, prove o quanto Deus é bom. E você verá que você terá uma vida plena com ele, nele. Amém? Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Fiquem com Deus.